Olá, boa noite. Meu nome é Paloma Sara e nós vamos apresentar a proposta de atividade da unidade 3 da disciplina Português como Segunda Língua. Então, eu agora vou apresentar a atividade em que a gente ficou responsável para fazer a análise. Vou explicar o conceito geral da atividade. Bem, nossa atividade era a unidade didática sobre a dimensão das coisas. A atividade trazia questões de interpretação de texto, questões de conhecimentos gerais, noções de geografia, conceitos de dimensão como maior, menor. Também trazia curiosidades sobre as cidades e diversas curiosidades históricas também. Olá, meu nome é Rafaela Garcia. Continuando a análise da nossa atividade, trago alguns pontos positivos. Um dos principais são informações detalhadas, que a gente identificou na atividade, que era uma atividade de fácil acesso, uma linguagem também como um ponto positivo de fácil compreensão, onde o aluno, ao ler, já identificava a resposta ali, pois a linguagem era clara e objetiva. Um outro ponto positivo foi o conteúdo relevante, que trazia aspectos históricos, culturais, curiosidades e também sobre conhecimentos de geografia. Que quando o nosso aluno pega uma atividade daquela maneira, nós como futuros docentes, vemos que ele tem interesse de continuar pesquisando, de querer saber mais sobre o conteúdo ali disposto, porque a atividade era bem clara e quando ele lesse aquelas questões, ele ia querer buscar mais, pois tinha comparações sobre países e sempre a gente vai querer buscar mais, querer saber mais sobre aqueles determinados assuntos. Olá, meu nome é Wesley e eu fiquei responsável por trazer os pontos negativos da atividade e que não foram tantos pontos negativos assim, mas analisando cada questão, analisando cada item, eu percebi alguns errinhos básicos que poderiam ter sido evitados e que a gente vai analisar aqui juntos. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto que eu trouxe foi um erro de português que eu encontrei aqui nessa questão. Na parte, confira a resposta e saiba qual estado tem área maior do que a França. Como vocês podem ver aqui no vídeo, está faltando um artigo A e depois de confira, confira a resposta e maior do que a França. Então, que o autor esqueceu de colocar esses dois artigos aqui. Pode até parecer bobo esse erro, mas em se tratando de um livro didático, um livro educativo, é importante não cometer esse tipo de erro. O próximo ponto seria aqui, muitos itens. Como vocês podem ver aqui nessa questão, tem muitos itens e alguns redundantes, como é o caso dos itens 2 e 3, onde ele traz praticamente a mesma ideia, a mesma pergunta. Então, também poderia ter sido evitado. Outro importante que eu encontrei foi a falta de clareza. Aqui a questão está pedindo para completar as lacunas com palavras do texto e para dar atenção ao significado semelhante à combinação das palavras. Então, o correto seria pedir para completar as lacunas com o sinônimo das palavras e abaixo tem uma breve explicação do que significam os sinônimos. Então, ficaria melhor para o aluno entender e compreender melhor essa questão. E o último ponto que eu achei interessante colocar aqui foi mais uma vez relacionado à falta de clareza. Aqui a questão ela pede para ler e completar o texto e tem algumas lacunas que o aluno precisaria completar. Só que não tem um quadro com as palavras para ele completar. Então o aluno ele pode ficar um pouco confuso, um pouco perdido para saber quais palavras ele deve colocar para completar as lacunas. Então é isso. Como eu falei, não foram tantos pontos negativos, mas serve aí de alerta para nós educadores, na hora de elaborarmos questões,
sempre estar revisando, né, nosso material antes de entregar aos nossos alunos, né, para que todas as questões possam ficar claras, para que o nosso aluno não tenha, né, não possa ficar confuso na hora de resolver as questões. Então é isso aí, muito obrigado.